Hoje eu quero falar sobre Ana, uma mulher que deve ser copiada. Ontem eu falei sobre Jezabel, uma mulher que ninguém deve copiar. Agora, Ana é uma mulher na Bíblia que todos devem copiar. Deixa eu dar um fundo histórico. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos entender primeiro qual era esse momento. Que momento era esse quando acontece a história de Ana? Nesse momento histórico do período dos juízes, Israel vivia em guerra, sendo assolada pelos povos vizinhos inúmeras vezes. Era um tempo de muita guerra, tempo de incertezas, de insegurança, de guerras, de morte. Deus desejava ser o líder do seu povo na terra prometida, mas o povo de Israel vivia longe de Deus, adorando os deuses dos povos vizinhos e por isso não tinha a bênção de Deus nas batalhas. Era um tempo realmente complicadíssimo em Israel. O sacerdócio, que devia ajudar a aproximar o povo de Deus, era corrupto. O sacerdote Eli era velho e seus filhos Ofni e Finéias roubavam, presta atenção, gente, roubavam as ofertas de sacrifício, tirava mesmo lá do altar, levava para casa. E os caras, esse Ofni e Finéias, viviam em prostituição e incitavam mulheres a se prostituírem em troca, entre aspas, dos favores de Deus. Por essas coisas, havia certo silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio por causa de tudo que estava acontecendo de errado na nação. Eles experimentavam o caos social, o caos político, o caos espiritual, religioso. Algo que nos lembra até os dias de hoje. Três personagens centrais aqui, nessa história. Três personagens. Eucana, que é o marido, Ana, a esposa, e Penina, a segunda esposa. Então nós temos Eucana. O nome de Eucana significa Deus criou. O nome de Ana significa graça. E o nome de Penina significa pérola ou pedra preciosa, tá? É bom você lembrar que Eucana era um homem piedoso. Eucana, marido de Ana, era um homem piedoso. Nós encontramos este homem na listagem dos valentes de Davi. 1 Crônicas 12, verso 6. Ele era um coraíta. Ele descendia de Corá, que se juntou a Davi em Ziglag. Podemos entender que estamos tratando de um homem de caráter justo e fiel. Aí você me pergunta, mas espera aí, Eucana tinha duas esposas? Esse cara era crente? Ele era piedoso? Sim. No costume da época era permitido o marido ter uma segunda esposa caso a primeira fosse estéril. E qual era o objetivo? O objetivo era garantir a sua descendência. Isto posto, vamos agora para o texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, como eu já expliquei, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Era piedoso. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava,
ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo de número 1. E você que chegou agora, eu estou falando sobre Ana, uma mulher a ser copiada, a ser imitada. Número 1. Quando o Senhor fecha a porta que ninguém pode abrir. O que fazer? Quando o Senhor fecha a porta que ninguém pode abrir. E aqui é preciso entender algo. A Bíblia está dizendo assim, ó, porém a Ana, embora a amasse, dava olha que uma porção dupla, né? Verso de número 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Não tinha nada a ver com o diabo, não tinha nada a ver com maldição hereditária, não tinha nada a ver com um juízo de Deus sobre a vida de Ana. Deus fechou a porta para que Ana não gerasse. Deus fechou a porta para que Ana não gerasse. E aí você precisa entender com clareza o que a Bíblia diz. Você precisa entender com clareza, porque tem muita gente, presta atenção nisso que eu vou dizer, tem muita gente que acha que quando há um problema semelhante a esse, ou é maldição hereditária, ou está debaixo do juízo de Deus, ou está fora da vontade de Deus. A Bíblia simplesmente diz que o Senhor fechou a porta da fertilidade na vida de Ana. Percebe? O Senhor fechou a porta. Eu estou lendo um livro do T.D. Jakes, e quem me mandou foi o meu amigo Carlito Paes. Um grande abraço para o Carlito Paes. E ele mandou autografar. E é um livro da editora da Igreja da Cidade. Que livro extraordinário, quando ele fala sobre esmagado. Tem tudo a ver com a história de Ana. Agora preste atenção. Quando o Senhor fecha a porta que ninguém pode abrir, como aconteceu na vida de Ana, o que nos resta é perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Qual é o propósito do Senhor para com a minha vida? Porque eu estou aberto, estou sensível, estou atento. Esse é um ponto importante a considerar. Um outro ponto importante a considerar está aqui no verso de número 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então nós temos aqui um outro problema sério na vida de Ana. Um problema dentro de casa, uma rival dentro de casa, uma perseguição dentro de casa, uma perturbação dentro de casa. Entendeu? Algo terrível dentro de casa. Então aqui Ana tem já tem dois problemas sérios, não é? Primeiro, o Senhor lhe fecha a madre. Ela é estéril. E foi Deus quem fechou a porta. Segundo, ela tem dentro de casa uma rival, que é a segunda esposa de Eucana. E a Bíblia está dizendo que esta rival a provocava todos os dias. A provocava insistentemente. Essa pressão, não é? Essa pressão, essa dor estava assim tão intensa que ela perdeu a vontade de comer. Você já passou por uma luta que você perdeu a fome? Você já passou por uma situação complicada onde você perdeu a vontade de comer? Você passou por uma
dor na alma, que eu já passei por isso. Eu me lembro que eu vivi um momento de crise de ansiedade, meio que síndrome do pânico, início de uma depressão, e por causa de de pressão, gente, por causa de pressão mesmo, pressão na alma, que eu perdi a vontade de comer. Eu comia porque tinha consciência que era uma necessidade, mas dizer que eu tinha fome eu não tinha. Eu não estava assim. Vivendo um momento de pressão, de tensão, de prova que afetou o seu apetite, não é? Aí nós temos o terceiro ponto a considerar aqui. No verso de número 8, quando o marido não compreende a sua dor, e é bem provável que eu esteja falando com milhares de mulheres cujo marido não compreende a sua dor. Olha o que está no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele faz 3 perguntas que revela que ele não compreendia a dor da esposa. Ele faz 3 perguntas que revela que o seu sonho não era o sonho da esposa e que o sonho da esposa não tinha nada a ver com os sonhos dele. Ele revela pouco discernimento e sensibilidade espiritual. Olha as perguntas que esse marido faz. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? A mulher está enfrentando, primeiro, o fato de ser estéril. Segundo, o fato de ter uma competidora, uma rival que a provocava todos os dias. E o marido pergunta, por que chora? Como os homens são desligados? Como os homens são desligados? Outro dia, uma esposa disse assim para mim: Pastor Josué, eu fui ao médico, não é? Porque eu tinha feito lá uma biópsia para um tratamento e nós não sabíamos o que era. Eu fui ao médico ver o que estava se passando comigo, o resultado daquela biópsia, voltei, meu marido perguntou para mim 7 dias depois. Meu marido perguntou para mim 7 dias depois como é que tinha sido a consulta. É muita insensibilidade. Parece Eucana, pô. A mulher é estéril, tem uma rival que gera filhos e que a provoca todos os dias, provoca nessa mulher uma dor que ela perde o apetite, e o marido vem e pergunta: por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Em outras palavras, é bobagem. Para com essa bobagem, mulher. Para com essa bobagem. Para com essa bobagem. Acaba com isso. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? É muito complicado quando você está rodeado de pessoas que não compreendem a sua dor. O quarto ponto que eu quero considerar, tá? Considerar com você aqui, é o sonho de Ana. E aqui a gente tem que aprender muito com Ana. O sonho de Ana. Olha o que ela diz aqui no verso de número 9 a seguir. Após terem comido e bebido lá em Jerusalém, estando Eli, o sacerdote, assentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão. Primeira coisa, Ana era uma mulher que sabia o que queria. Eu quero um filho varão. Eu quero
um filho varão. É uma mulher que sabia o que queria. Porque tem pessoas que oram e a impressão que fica é que não sabem o que quer. Não há clareza, não há objetividade, não existe um alvo na oração. Aqui, Ana, ela sabe o que quer. Há clareza no seu pedido. Eu quero um filho varão. Agora, preste atenção. Eu gosto disso, ó. É importante você entender que, na vida, situações extremas exigem atitudes extremas. Eu gosto disso. Na vida, situações extremas exigem atitudes extremas. Se não, veja, ela se levanta com amargura de alma, ela ora, chora, faz um voto. Ela ora, ela chora, ela faz um voto. E o voto que ela fez revelou o tanto quanto ela estava comprometida com Deus, comprometida com a sua própria oração. E é interessante que Ana, ela sabe quem ela sabe quem Deus é, e ela sabe o que quer. O sonho dela é um sonho que tem a ver com o improvável, com o impossível, mas só que ela também crê em um Deus que faz coisas improváveis e ela também crê em um Deus que faz coisas impossíveis. Ela ora. Ela faz um voto, e é um voto radical. Se o Senhor me der esse filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Vou repetir para você aqui, ó. Na vida, situações extremas exigem atitudes extremas. Ana é uma mulher de atitude. Eu tenho dito com uma certa frequência que a sua atitude determina a sua altitude. Ana se levantou, orou, fez um voto radical. A sua atitude revela a grandeza da sua própria fé. Tem pessoas que, em vez de se levantar, se posicionar, fazer algo, elas ficam deitadas, chorando e dizendo: estou esperando em Deus, Deus faz o que Ele quiser. Isso é falência de fé. Em quinto lugar, Ana passa por um outro teste, por uma outra prova. Ela era perseguida, provocada em casa, ela era não compreendida pelo marido em casa, e agora ela está no templo. Ana não foi compreendida pelo seu líder espiritual. Veja só, capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana com amargura, e aí já li, né? Ela orou, chorou. Verso 11, ela votou. No verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Olha a pressão, olha a prova. A mulher está num canto, ela ora no seu espírito, ela chora, ela balbucia palavras, não se ouve a sua voz, porque ela está falando no coração com Deus, e o líder espiritual que deveria ter discernimento, empatia, sensibilidade, chega para Ana e diz assim: até quando você vai estar assim, bêbada? Até quando você vai estar embriagada? Aparta de você essa bebida alcoólica, mulher.
Gente, tem horas que você tem que pedir muita graça para Deus, não é? Tem hora que você tem que pedir muita graça para Deus. Eu sei que essa palavra tem um caráter profético nesta manhã. Eu sei que esta palavra tem um caráter profético nesta manhã. Nada acontece por acaso quando nós estamos sendo conduzidos, guiados, dirigidos por Deus. Nada acontece por acaso quando nós estamos sendo dirigidos, guiados e orientados por Deus. Você não parou aí por acaso. Eu não estou aqui falando esta palavra por acaso. Agora escute, por favor. Qual é a dor pela qual você está passando hoje? Qual é a dor? Esses dias, conversando com um casal, o casal me disse assim: ora por nós, a nossa filha está complicando o nosso coração, não é? Esse casal já chorou e está orando e buscando apoio numa rede de amigos, companheiros de oração. Esses dias o marido me procurou e disse: ó, ora por mim, não está fácil, entendeu? Não está fácil a nossa relação e eu temo que isso termine em divórcio, em separação. Outro dia, uma senhora me procurou e nos procurou dizendo: meu marido não é crente e é muito complicado, nós estamos vivendo já há anos, arrastando uma relação que para mim a cada dia perde a graça, o brilho, o gosto, o sabor. Eu não estou vivendo uma vida conjugal, eu estou apenas vegetando no meu casamento. Ora por nós. Esse agora mesmo pastor, não é, que perdeu seu filho de 12 anos. Que dor? Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Agora, preste atenção. Deus tem propósito na minha dor. Deus tem propósito na minha dor. Muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor. Muitas pessoas farão a leitura errada do seu problema. Vou repetir. Muitas pessoas farão uma leitura errada do seu problema. Porque quem olha de fora, sem discernimento, pode fazer várias interpretações que não tem nada a ver em relação ao que está acontecendo com você. De verdade. Os amigos de Jó acharam que ele havia pecado. Sabe por que Jó está sofrendo assim? O cara pecou, meu. Tem pecado escondido. Os amigos de Jó achavam que ele tinha pecado. Jó pecou. Não tem outra explicação. Jó pecou, por isso ele está passando por isso. Não tem outra explicação. Jó pecou, por isso ele está passando por isso. No entanto, não tinha nada a ver com o pecado. Tinha a ver com uma trama que estava acontecendo no mundo espiritual entre Deus e o diabo, certo? O diabo provocou a Deus dizendo que se Deus tirasse de Jó tudo o que ele tinha, certamente ele blasfemaria, e Deus disse: então, tá bom, pode tirar o que ele tem, toca na saúde, só não tira a vida dele, mas se você vai ver como ele me serve. Então, era uma trama que envolvia uma guerra, não é? Uma batalha entre o diabo e Deus, que não tinha nada a ver com Jó, nesse sentido de pecado. Então, os caras estavam fazendo uma leitura errada do que estava acontecendo com Jó. Outra situação aqui, os discípulos queriam saber quem havia pecado para que o cego de nascença fosse cego. Quem pecou? Ele ou o pai dele? E aí Jesus disse: não foi nem ele, nem o pai dele. Isso aqui é para que Deus seja glorificado. Ou então os irmãos de Davi achavam que ele era presunçoso. Lembra quando Davi foi levar comida para os seus irmãos lá na guerra? E os irmãos: o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá do pai? O que você está fazendo aqui, rapaz? Que você... Não entenderam nada, fizeram uma interpretação completamente errada. Isso deve aumentar sua carga de oração e comunhão com Deus. Quando as pessoas fazem uma interpretação equivocada em relação ao que está acontecendo na sua vida, ao que está acontecendo com você. Assim como aconteceu com Jó,
Assim como aconteceu com aquele cego na nascença, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Ana, muitos não vão compreender a sua dor. E isso deve aumentar sua carga de oração e comunhão com Deus. Isso te coloca em uma posição que somente o Senhor entende. Somente o Senhor entende. Agora é interessante que Ana possuía uma vida de oração ativa e isso aguçava seus sentidos espirituais. Ela confiava, amava e se relacionava com Deus. Daí a facilidade de falar sobre todas as suas preocupações a Ele. Ana não tirava os olhos de Deus. Ana estava focada em Deus. Não tire os seus olhos de Deus. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos da palavra. Entendeu? Agora, o impressionante aqui, eu acho que aqui nos ensina muitas lições. O impressionante aqui está na resposta de Ana. Como é que Ana responde a tudo isso? Como é que Ana responde a tudo isso? E principalmente quando ela é incompreendida por Eli, que chama ela de embriagada. Escuta aqui, por favor. A maneira como você responde às provocações, a maneira como você responde às provocações em tempo de dores intensa revela muita coisa. A resposta de Ana revelou três coisas. Três coisas revelou. Primeiro, sua maturidade. Segundo, seu discernimento. Terceiro, seu equilíbrio emocional. A resposta que Ana dá para Eli, que a chamou de bêbada, quando ela estava orando e chorando, sem comer porque tinha perdido a fome, ela é chamada de estúpida, uma bêbada. Como é que ela responde? A resposta dela revelou sua maturidade, seu discernimento, seu equilíbrio emocional. Vamos ver como é que Ana responde. Olha só. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Ó, gente, que coisa. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Que coisa! Se você é profeta para a sua vida, irmã, tem muitas mulheres perdendo o seu milagre porque não sabe responder com maturidade, discernimento, equilíbrio emocional. Aí você explode com o marido, aí você explode com a penina, aí você explode com o líder espiritual, aí você explode com o próprio Deus. E aí você morre estéril. Você morre sem ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Preste atenção que essa mulher dá uma lição para todos nós. Para todos nós. Isso é maturidade. Isso é discernimento. Isso é equilíbrio emocional. E talvez você esteja se perguntando, mas e aí, pastor? Tá bom. Tá bom. Ela não briga com Penina? Ela não explode com o marido? E ela dá uma resposta para Eli de uma mulher madura, que tem discernimento, que tem equilíbrio emocional. Não, meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou orando por causa de uma dor e de um sonho. A pergunta que fica é: vale a pena? Ter o comportamento e a atitude de Ana? Vale a pena? Agora escute, qual foi a recompensa? Qual foi a recompensa?
Olha o que está no verso de número 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ache graça a tua serva diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. Opa, voltou a fome. E comeu. E o seu semblante já não era mais triste. O seu semblante já não era mais de estéril. O seu semblante já não era mais de uma mulher estéril. E aí no verso número 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana teve relação sexual, fez amor, namorou com Ana, sua mulher. Lembrando-se dela o Senhor, ela ficou grávida e deu à luz 9 meses depois a um homem que foi o maior profeta de Israel. Glória a Deus. Eu costumo dizer que Ana sonhava com um filho. Deus sonhava com um profeta. Escute, por favor. Siga os passos de Ana. E olha o que Ana diz aqui, no verso 26 do capítulo 1. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. Quando ela vai consagrar, vai cumprir o seu voto, vai levar Samuel para viver na casa de Deus, ela diz para Eli: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Eles adoraram o Senhor ali. Aí veja só, Deus sempre faz mais do que a gente pensa e pede. Ana pediu um filho varão. Capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu 1 e teve 6. Deus vai fazer sempre mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Ana aceitou a provação. E aí então ela é provada, aprovada e premiada. Ela foi provada, aprovada e premiada, promovida. Você entendeu a mensagem? Que Deus abençoe você.